Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte da EJA, sexta etapa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar através do chat. E não esqueçam de participar da nossa interatividade respondendo as perguntas da DLI. Eu conto com a participação de vocês. Então, vamos dar início ao conteúdo da aula de hoje. Bem, hoje nós vamos falar sobre elemento do folclore brasileiro. A nossa aula vai ser a 87. Então, dando início à aula, vocês têm alguma superstição? Vocês têm medo que o gato preto cruze o caminho de vocês? E sexta-feira 13, vocês ficam receosos desse dia? E as meninas já pegaram o buquê da noiva durante uma festa de casamento? E vocês já participaram de alguma dança folclórica, principalmente quadrilha? Por exemplo, alguém já teve a oportunidade de dançar lá no Festival de Parintins? Ou então já participaram de alguma procissão, de algum santo que vocês são devotos? E comidas? Vocês têm alguma comida típica aqui do Amazonas que vocês gostam? Por exemplo, peixe, açaí, pirarucu. Então, será que vocês têm esses costumes? E brincadeira infantil? Vocês já brincaram, por exemplo, de pega-pega? Os meninos já brincaram de bolinha de gude? E a pipa, que aqui no Amazonas é chamada de papagaio? Vocês já brincaram disso? Tenho certeza que vocês conhecem todas essas brincadeiras e que já brincaram quando era criança, certo? Então, todas essas tradições e esses costumes, como que vocês aprenderam? Vocês leram em algum livro? Ou será que a amiga de vocês, os pais, passaram isso para vocês através da oralidade? Então, todas essas tradições e esses costumes são chamados de quê? De folclore. Então, todas essas tradições do povo, de uma comunidade, tudo isso são chamadas de folclore. Então, vamos ao conceito. O que vem ser o folclore? Bem, o folclore é o conjunto das criações de uma comunidade cultural baseada nas tradições de um grupo ou de indivíduos, que expressa sua identidade cultural e social, além dos costumes e valores que se transmite oralmente, passando de geração em geração. E o folclore brasileiro? Ele é o conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional e com atributo das culturas portuguesas, africanas e indígenas. Olha, vocês sabem que os portugueses chegaram aqui em 1500 e aqui já viviam os indígenas, certo? Com suas tradições, com seus costumes. E depois vieram para cá os africanos que vieram trabalhar na mão de obra escrava, principalmente no cultivo da cana-de-açúcar, do café. Então, todos esses povos, eles trouxeram uma influência muito grande para a nossa cultura. Então, todas as nossas tradições, nossa religião, nossas comidas, tudo, a gente sofreu influência desses povos. A cultura portuguesa e também são os europeus, né, que também vieram para cá, os franceses, ingleses, então são várias culturas lá da Europa. Então, o que vem ser o folclore? São exemplos: mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de geração em geração. Como eu falei para vocês, essas superstições que vocês têm, medo de sexta-feira 13, aí vocês têm um amuleto que dá sorte, alguém de vocês deve ter isso, a moça que vai numa festa de casamento pega um buquê, e essas danças folclóricas, por exemplo, aqui do Amazonas, tudo isso faz parte do quê? Das tradições, e isso foi passado de geração em geração, através do quê? Da sua família, da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, né? Então, todas essas tradições, elas são passadas oralmente, certo? Então, apesar dessa riqueza, o folclore só começa a figurar nas narrativas oficiais a partir do século XIX, com Mário de Andrade e a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. O folclore ganha um aspecto mais acadêmico. Então, foi Mário de Andrade, que foi um escritor, um romancista, então ele foi muito importante, principalmente durante a Semana de Arte Moderna, que ele foi um dos criadores, que ele
juntamente com o de Cavalcante. Então, esse escritor, ele viajou pelo Brasil inteiro, então ele fez uma pesquisa do povo brasileiro, dos seus costumes, das suas tradições. Então, através dessa pesquisa de Mário, o folclore ele teve um aspecto mais acadêmico, mais sério. E também foi criada o IFAM, certo? O IFAM, ele protege a nossa cultura, nossos costumes, as nossas tradições, a nossa cultura. Então, muitas coisas são tombadas pelo patrimônio histórico, que é o IFAM, que é um órgão muito importante para preservar a nossa cultura. E agora a gente vai mostrar para vocês, eu tenho certeza que todos vocês conhecem as lendas aqui do Amazonas, mas a gente vai fazer uma revisão, nós vamos mostrar para vocês quais são as principais lendas aqui do Amazonas. Então, vocês conhecem a Iara? Bem, a Iara, ela é também conhecida como Mãe d'Água. É uma sereia, ou seja, possui o dorso de mulher e cauda de peixe, como vocês podem ver na imagem. Tal qual em outras lendas de sereias, é muito bela e o seu canto atrai os homens a fim de assassiná-la. Então, a gente vai chamar mais uma vez aqui a nossa Iara. Como vocês podem ver aqui, a Iara, o corpo dela é um corpo de mulher e os membros aqui inferiores, as pernas, como vocês podem ver, é uma cauda de peixe. Bem, reza a lenda que essa lenda é conhecida aqui no Amazonas. E reza que a Iara, ela foi uma índia, uma indígena, que ela era muito, muito bonita. E seus irmãos a invejavam pela beleza. E um dia, na floresta, eles resolveram assassiná-la. Só que a Iara era uma guerreira. Então, através da sua luta, ela conseguiu, escapar dos irmãos e acabou matando. E ela fugiu com medo do seu pai de um castigo. Mesmo assim, o seu pai a perseguiu e quando a encontrou, jogou ela na profundeza dos rios. Só que os peixes, com pena da Iara, transformou a Iara em uma sereia. Então, a partir daí, a Iara começou a encantar os homens através do seu canto. E ela, através de seus cantos, os homens ficam encantados, vão ao rio, mergulham e acabam morrendo afogados. Então, é essa aqui a lenda da Iara. Apesar dela ser uma lenda amazonense, ela é conhecida em todo o Brasil. Em vários estados do Brasil, ela é caracterizada de uma forma diferente, de cabelos claros, de cabelos curtos. Então, cada região conta de uma forma diferente essa lenda da Iara. E também nós temos uma outra personagem de uma lenda, que é chamada de o Curupira. Bem, o Curupira, ele é um protetor implacável da fauna e da flora, que persegue e mata todos que a agridem. Surge na forma de um menino de cabelo vermelho e com os pés virados para trás. E a gente vai mostrar novamente aqui no estúdio, aqui o Curupira. Como vocês podem ver, os pés do Curupira, eles são virados para trás. Isso é uma forma de enganar as pessoas que o perseguem, porque dá a impressão que ele está caminhando de um lado, de um outro caminho, certo? Então, ele engana os caçadores. Bem, alguns historiadores, eles relatam que essa história, ela surgiu lá nos jesuítas. E os jesuítas contavam essa lenda que o Curupira, ele era um demônio. Então, tanto os indígenas como os bandeirantes, eles tinham muito medo do Curupira. E também tem uma outra forma de enganar o Curupira através de um novelo, que é um bolo de lã, enrolado em linhas de lã. Então, quando os caçadores, numa forma de enganar o Curupira, eles colocam nos galhos e o Curupira fica ali distraído naquele novelo, então eles conseguem escapar. Então, o Curupira também é um protetor das nossas matas, principalmente aqueles que agridem, que desmatam. Então, esse é o nosso personagem da lenda do Curupira aqui do Amazonas. Nós temos também um outro personagem que é o Boto. Bem, o Boto cor-de-rosa é um dos personagens folclóricos que emerge dos rios na forma de um jovem bonito. Seu objetivo é seduzir as mulheres para engravidá-las. Então, vamos chamar aqui que é o nosso Boto, certo?
O Boto ele se transforma num homem muito bonito e ele gosta de participar das festas juninas lá nas comunidades ribeirinhas. E como ele é um homem muito bonito, quando ele se transforma em homem, ele acaba seduzindo as moças e muitas vezes a engravidam. Então, e uma forma também, quando a moça não sabe qual é o pai do filho, ela sempre diz que é o Boto. Então, é uma forma também das moças falarem que o pai do filho da criança é o Boto. Então, essa é uma lenda aqui também do Amazonas. E vamos falar agora sobre as brincadeiras. Sei que todos vocês já brincaram muito, principalmente os meninos, olha só, gostam de brincar de pipa, né? Que é aqui no Amazonas chamado de papagaio. A brincadeira folclórica mais popular no Brasil é soltar pipa, viu? Ela é conhecida em todo o Brasil e é a brincadeira mais popular. Feitas de varetas de bambu e papel de seda colorido, as pipas podem ser direcionadas para fazer manobras acrobáticas no céu. Então é muito importante vocês porque eu vejo aqui em Manaus muitos adultos saltando pipa ou papagaio. Então é importante que vocês até gostem de brincar com isso, mas vá para um campo, porque na cidade é muito perigoso, porque tem fiação elétrica, tem os carros. Então brinque de pipa, mas brinque no campo, no local distante que não tem essa fiação e esses, principalmente motoqueiros, às vezes se ferem com aquele cerol. Temos também uma outra brincadeira chamada pega-pega. O que é que vem ser o pega-pega? O pega-pega, a pessoa que for tocada, passa a correr atrás dos outros jogadores. O esconde-esconde é similar, mas o objetivo é se esconder e não ser encontrado pela criança que está procurando. Eu tenho certeza que todos vocês já brincaram de pega-pega, principalmente quando eram crianças. As crianças adoram essa brincadeira. Então, outro brinquedo popular são as bolas de gude, coloridas e feitas de vidro. Elas são roladas normalmente em chão de terra para atingir a bolinha do concorrente. Então vamos à imagem aí, tenho certeza que todos vocês também conhecem essa brincadeira de bolinha de gude, que é muito popular aqui também no Amazonas. Há também o peão, brinquedo de madeira que é rodado no chão por meio de um barbante enrolado em sua base e depois puxado. Também uma brincadeira que é bastante popular aqui no Amazonas, que hoje em dia quase as crianças não brincam, mas antigamente brincavam muito. Bem, agora nós vamos falar sobre as crenças populares. No início da aula que eu falei, tenho certeza que algum de vocês tem uma crença. Bem, comer uvas e romãs no ano novo para ter sorte e fortuna durante o decorrer do ano que inicia. Então, muitas pessoas têm muitas superstições no início do ano. Então, uma delas é essa. Ferradura atrás da porta para espantar um mal-olhado. Aquela que pega o buquê da noiva será a próxima a se casar. Tenho certeza que as meninas aí já pegaram algum buquê de noiva. Outro, cruzar com um gato preto dá azar, assim como atravessar por debaixo de uma escada. Bem, muitas pessoas têm uma superstição que gato preto dá azar. Mas, por favor, quem tem essa superstição, não maltrate os animais. Isso é muito sério. Pessoas que não gostam de gato, às vezes até fazem maldade com os gatos, mas os gatos não têm culpa disso. Então, quem não gosta de gato preso, se afaste, por favor. Não maltrate os animais. Trevo de 4 folhas traz sorte, assim como um pé de coelho. Sexta-feira é dia de acontecimentos estranhos e desgraças. Bem, tenho certeza que a maioria de vocês não tem superstição de sexta-feira 13, gato preso. Mas quem tem, porque essa superstição, se você acreditar realmente que isso vai acontecer, realmente coisa, porque a superstição, a gente vai dizer assim que é uma fé ao contrário. E vamos falar um pouco sobre as danças populares do Brasil. As danças folclóricas brasileiras estão ligadas a aspectos sacros, ou seja, religiosos, lendas, fatos históricos, festas típicas e brincadeiras curtidas ao som de música animada. Samba de roda. A principal delas é o samba de roda, onde se dança uma roda ao som de sambas acompanhados de batida de palmas e cantos, como vocês podem ver na imagem. Catira.
Catira ou cateretê. Na região sul e sudeste temos a catira, caracterizada pelas batidas de pés e palmas dos dançarinos. Então, essa dança, a característica dela é a batida de pés e palmas. E também temos a quadrilha. Quadrilha é uma dança típica de festas juninas, onde um dos oradores proclama frases que determinam os movimentos da dança. Tenho certeza que todos vocês já participaram de um grupo de quadrilha. Então, tenho certeza também que vocês têm superstição, que vocês gostam de dançar em festas juninas. Então, tudo isso faz parte do nosso folclore. Espero que vocês tenham compreendido. E agora chegou o momento da nossa DLI. Então, vocês vão responder a questão 1, são 2 perguntas. Vocês vão responder a primeira. O que é folclore? Isso aqui, a segunda pergunta é: surge na forma de um menino de cabelo vermelho e com os pés virados para trás. Qual personagem do folclore brasileiro é representado dessa forma? Então, vocês vão escrever o nome desse personagem. Questão 2. Qual a brincadeira folclórica mais popular no Brasil? Cite uma crença popular típica da sua comunidade. Pode ser uma crença que você tenha também. Na sua opinião, o que é importante para a preservação dos elementos do folclore na sociedade? Por quê? Então, vocês vão responder essas perguntas. Daqui a pouco nós voltamos para a nossa interatividade.
Bem, estamos de volta para a nossa interatividade. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês no chat. Continue assim participando, que a participação de vocês é muito importante. Então, parabéns para todos aqueles que interagiram conosco. E agora vamos analisar cada questão da nossa DLI. Primeiramente, a primeira questão. O que é folclore? Como eu falei para vocês, que é um conjunto de tradições, né, que é passado oralmente, né, de geração em geração. E o que vem ser esse folclore? São as danças típicas do seu município, são as superstições, são as lendas, não é isso? Também temos as procissões religiosas. Então são todos esses conjuntos, essas tradições que forma o folclore, a nossa cultura. E também o nosso folclore, ele teve influência de 3 povos, que são os europeus, não é isso? Os indígenas e os africanos. Então, nossa cultura é multicultural, através desses três povos. Então, nossa cultura é riquíssima. Então, tem inúmeras. Eu só citei algumas lendas, algumas superstições, mas é riquíssimo. Se vocês puderem ir pesquisar, olhe um pouco, vai lá no Google, pesquise sobre o folclore brasileiro e vocês vão ver a imensidão, a cultura que é o nosso folclore. Então, e teve uma outra pergunta na nossa questão 1, que a gente pergunta: que personagem é esse? Surge na forma de um menino de cabelo vermelho e com os pés virados para trás. Qual personagem do folclore brasileiro é representado dessa forma? Bem, como eu falei para vocês, esse personagem é o Curupira, não é isso? Então, ele tem os pés virados para trás para enganar os caçadores, aqueles que querem capturá-los. Então, ele engana, ele dá um sentido de direção ao contrário do que ele está andando, devido os seus pés virados ao contrário. E também ele espanta todos aqueles depredadores da floresta, aqueles que incendeiam, que bagunçam a floresta. E também muitas pessoas têm medo do Curupira. Algumas lendas, alguns dos estados brasileiros, comparam o Curupira como um demônio. Essa lenda surgiu lá com os jesuítas. Ele contava essa história para os indígenas, para os bandeirantes, né? Então, uma forma de enganar o Curupira é colocar um novelo, que é aqueles fiozinhos de lã, aquela bola de lã. Então, ele fica horas e horas ali, devido a ele ser muito curioso. Então, muitos caçadores enganam o Curupira com esse novelo de lã. E qual foi a nossa segunda questão? Qual a brincadeira folclórica mais popular no Brasil? Então, como eu falei para vocês, é a pipa, né? Isso aqui no Amazonas é chamado de papagaio. Então, como eu falei para vocês, quando eu saio às ruas, eu vejo muitos adultos aqui jogando o papagaio, né, soltando o papagaio. Então, nas grandes cidades, isso é muito perigoso, porque tem muita fiação, muitos portes, não é isso? Então, tem aquela fiação elétrica. Também tem os motoqueiros, muitas vezes eles são feridos no pescoço com essas linhas, com esses seróis. É uma brincadeira muito divertida, eu sei disso, mas vocês que gostam de soltar pipa, vá para um campo, vá para um local distante da cidade, pode brincar à vontade, certo? Então, é a brincadeira mais popular do Brasil, mas também tem que ter cuidado para soltar pipa. E a outra questão, cite uma crença popular típica da sua comunidade. Então aí, cada um de vocês tem uma crença popular. Alguns não gostam de passar por debaixo da escada, alguns não gostam do gato preto que cruza o caminho, uns acham que dá azar, outros sexta-feira 13. Então são inúmeras superstições, né? E cada um de vocês, eu tenho certeza que tem alguma superstição. Alguns, quando saem de casa, faz o sinal da cruz, isso para proteger. Então, são várias superstições. A última questão, que é uma questão pessoal, na sua opinião, o que é importante para a preservação dos elementos do folclore na sociedade? Por quê? Então, é uma questão pessoal, como eu falei para vocês. Então, para preservar isso, o que é importante?
Como eu falei para vocês, o folclore, ele é passado de geração em geração através da oralidade. Ou seja, os avós passaram para os pais para os filhos para o neto. Então, assim, vai passando de geração em geração. Então, o folclore é um elemento vivo, ele está sempre se modificando. Em cada região, ele sofre uma influência diferente. Por exemplo, a lenda da Iara aqui no Amazonas, ela é contada em outras regiões do Brasil, mas de forma diferente. Até a própria Iara, ela tem características físicas diferentes, assim também como o Curupira. Nós também temos no Brasil a lenda do Saci Pererê, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é um menino muito, faz muita travessura, que tem só uma perna. Vocês já ouviram falar? Nós temos também a cobra grande, né, aqui no Amazonas. Tenho certeza que vocês conhecem várias lendas aqui do nosso estado, do nosso Amazonas. Então, tudo isso faz parte do nosso folclore, das nossas tradições. E principalmente também as danças típicas. Quem nunca dançou uma quadrilha? Não é isso? Quem nunca participou da dança do boi-bumbá, que é uma dança característica aqui do nosso Amazonas? Então, todas essas tradições formam a nossa cultura, que ela é multicultural, já que ela também sofreu influência de 3 povos muito importantes, que foi um indígena, né, que já vivia aqui com suas tradições, com suas crenças, com sua cultura, com a sua arte, a cestaria, a cerâmica, a pintura corporal. E depois chegaram aqui os portugueses, que também trouxeram a sua cultura, a sua música, seus instrumentos musicais, suas vestimentas. Por exemplo, a arte barroca, que é uma característica também dos portugueses, não é isso? Bem, mais uma vez eu quero agradecer a participação de vocês na nossa interatividade. Continue assim e até uma outra oportunidade com mais uma aula de arte.